Fala, povo das águas, beleza? Sou o Gabriel, vulgo Boca, aqui do Bocas Fish. Galera, então, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma questão bem alarmante, tá? É uma doença que acomete muitos aquários, tá? Eu entrei em relato, conversei com muitos aquaristas e assim, 90% não sabe o que é, tá? O que aparece no peixe e não sabe nem mesmo como tratar. Então hoje eu vou estar aqui falando com vocês, tá, sobre a doença do ponto branco. Na verdade eu não, tá? Hoje eu vou estar chamando um médico veterinário para conversar com a gente aí, para poder dar um pouco mais de explicação, tá bom? Vou deixar aqui a voz com vocês, tá? Doutor? Boa noite, Boca. Boa noite, telespectadores. Então, galera, hoje eu vou estar aqui falando para vocês uma doença que acomete muito, tá, os nossos aquários, tanto água doce quanto água salgada. Hoje eu vou estar falando com vocês aqui mais sobre os peixes de água doce, que é o foco aqui do canal do Boca. Então, o ictio, vulgarmente chamado de doença do ponto branco, é uma doença de fim dermatológico, tá? É um parasita que ele vai se instalar na parte dermática do seu peixe, tá? Vulgarmente chamado pele. E ali ele vai começar o seu ciclo. O ciclo dele inicial é juvenil, ele é nadante. Ele vai se instalar, melhor dizendo, na camada ali da pele do seu animal e vai começar o crescimento dele ali. Assim que ele cresce ali dentro, ele consegue consumir os nutrientes que ele necessita para crescer e se proliferar, ele tende a sair. Assim que ele sai, essa porta que ele deixou aberta, tá? Nada mais é como se fosse uma espinha, né? Um poro ali que fica aberto. Aquilo dele pode cometer outras doenças, outras bactérias. Como a gente está falando do meio aquoso, a proliferação de bactérias é muito mais rápida do que um meio seco, tá? Então, nos nossos aquários, acaba sendo uma facilidade para as bactérias. Então, o parasita Ictiophthirius multiférus, tá? Tem esse crescimento dentro do nosso peixe. Assim que ele sai, aquele pontinho branco que você vê no seu peixe, vou deixar uma foto aqui, né? Eu vou pedir o Boca para deixar uma foto para a gente ver como fica, tá? O peixe. Assim que ele sai daquele estado ali, volta a ser um meio nadante, um pontinho daqueles pode virar pelo menos 100. Então ele volta a infectar aquele mesmo peixe e os demais do nosso aquário. Boca, qual a sua outra dúvida? Entendi, doutor. Agora, como é que eu faço para tratar os peixes no nosso aquário? Então, Boca, vamos lá agora. Tratamento. O tratamento que a gente pode fazer nos nossos animais são repletos. Primeira dica que eu posso dar: procure um médico veterinário da sua região para conseguir ajudar vocês. O meio mais fácil de vocês tratarem é elevando a temperatura, mas primeiro de tudo vocês têm que saber o tipo de fauna que vocês têm, o tipo de peixe que vocês têm, tá? Por quê? Se você tiver um quindio, você não vai elevar uma temperatura a 32 graus. Quindio é um animal de água fria. Por que eu não falei dos peixes marinhos? A maioria dos nossos peixes marinhos, tá? Vou dizer que 90% deles vão ser de águas mais geladas. Quando você leva a temperatura muito alta, você vai estar aí acabando com o bem-estar dos nossos animais. Por isso que o marinho, eu não comentei, tá? Como aqui o nosso foco, né? O canal do Boca, o foco aqui é peixe e água doce. Então não vou estar explicando tanto aí a fundo sobre o tratamento aí do ictio em aquário marinho. Mas voltando aqui para os aquários de água doce, de água quente, animais mais tropicais
você pode elevar ali a sua temperatura de 30 a 32 graus para conseguir atacar esse parasita. Por quê? A gente só consegue atacar esse parasita quando ele está no meio nadante, quando ele está na sua forma nadante. Então, é aquele momento que ele sai do hospedeiro e vai para a água para se multiplicar ali e voltar para o hospedeiro, né, que ele vai infectar outros animais. Este é o momento que a temperatura alta vai agir, tá? Então, assim, existem diversas formas, a maioria delas é medicamentosa. Então, assim, por isso que eu indico para vocês um médico veterinário para ele passar a medicação certa para vocês para tratar o animal de vocês. Então, quando você pega e utiliza uma medicação dentro do seu aquário, o grande problema é que você vai atingir a colônia de bactérias do seu aquário. Esse é o grande fator que acaba prejudicando os nossos animais, acaba ferindo muito o bem-estar deles. Porque você vai atingir o parasita, mas em contrapartida você vai atingir as bactérias. Assim que você atinge as bactérias, você começa a ter um pico elevado de amônia, nitrito e nitrato. Isso se torna prejudicial aos nossos peixes. Não vou entrar aqui em mérito o que acontece com a amônia, com o nitrito. Então, assim, isso vai ser um outro dia. Eu já conversei aqui com o Boca. Vou vir aqui outros dias para a gente conversar sobre o que acontece a amônia e o nitrito no corpo dos peixes, tá? Então, assim, o que eu posso estar te dando de dica aí seria isso. A parte medicamentosa você encontra em vários outros lugares. Você pode encontrar até mesmo em lojas de aquarismos. Existe o Ictio da Labicon. Então, assim, o ideal é você utilizar essa medicação fora do seu aquário. Você pegar o peixe, dar um banho nele ali, né, para levar ele de volta para o seu aquário. Essa seria a melhor forma para você conseguir realmente tratar o seu animal. E outra forma que você também tem, muitas pessoas fazem, é o banho de hipersalinidade. O que é o banho de hipersalinidade? Você pega um recipiente, um balde, coloca uma boa parte da água do aquário e aí você tem que dar um estudo, né, uma estudada qual é o seu peixe, para você ver a quantidade de gramas de sal por litro que é indicado. Então você vai pegar, vai colocar aquele animal dentro da água por alguns minutos, às vezes até alguns segundos, e vai remover ele, passando ele para um outro balde ali com água do seu aquário para depois voltar. Isso você utiliza no último dos casos, tá? Gera um estresse danado no seu animal, então acaba diminuindo a imunológica do seu animalzinho, então não é ideal. Então, quando você utiliza dessa forma, o que acontece ali? Vou explicar mais ou menos o que acontece nessa forma. Você vai pegar por meio de osmose, você vai colocar ali e vai acontecer o quê? O animal vai perder líquido, né? Uma plasmose. Então, tanto o peixe quanto o parasita, ele fica, entre aspas, desidratado. Então, ele acaba morrendo ali, as células dele acabam falecendo. Então, por isso que são poucos minutos ou até mesmo segundos. O ideal, como eu falei, é ter um médico veterinário olhando ali o que está acontecendo, porque quando você faz isso, você pode dar um choque no seu animal, tá? Então, não é recomendado você fazer isso sem um médico veterinário. O tratamento mais eficaz, mais fácil de você fazer aí, realmente é elevando a sua temperatura. Boca, o que eu posso te ajudar mais? Então, doutor, entendi sobre a questão de como tratar, entendi a doença. Agora, como que eu posso prevenir a doença? Boca, essa foi a melhor pergunta que realmente você me fez. Então,
a melhor forma de você tratar é você evitar que isso possa acontecer. A melhor forma que você pode fazer para evitar, tá, gente? Então, é evitar. Não quer dizer que não vá acontecer, mas você já diminui a sua chance. Você vai ter um aquário de quarentena. Esse seria o mundo ideal para todos os aquaristas. Sei que realmente é difícil, às vezes você não tem um espaço muito grande para ter um outro aquário para conseguir facilitar aí esse manejo, evitando trazer doenças, né, para o nosso aquário aí. E o nosso aquário, porque eu também tenho aquário em casa, então realmente você limpar aí as plantas, tudo que for realmente entrar dentro do seu aquário, o ideal seria passar por uma quarentena. Sei que isso não é possível em muitos dos casos. Então, existe uma outra medicação, como eu falei e volto a repetir, se você for fazer em casa, agora realmente seria um risco de vocês, mas existem algumas medicações que você pode estar fazendo um banho, né, antes de entrar. Plantas, normalmente a gente usa o Clean, tá? Usando medicações bem fáceis da gente achar. O Clean da Labicom, você pode pegar ali, normalmente ele vem escrito, se eu não me engano é uma gota para cada 200 ml, 2 gotas, cada vez eles mudam um pouco a fórmula, então você vai pegar ali, vai aproveitar o próprio saquinho, vai pingar ali as gotinhas e vai passar ali a planta. Você pode passar a mão para evitar que qualquer patógeno, qualquer doença, qualquer bactéria vá junto ali com as suas plantas, tá? O ideal de pedras, troncos, o ideal sempre a gente ferver. Não mata realmente todas as bactérias, nem os protozoários. Então o ideal realmente é você tentar evitar que isso aconteça. Então, se você quarentenar esses animais, você não precisa de muito tempo, tá? Como eu falei para vocês, a doença normalmente é de 3 a 5 dias. Então, se você conseguir pegar um baldinho, na verdade, vamos botar aí 2 baldinhos. Você pegar um baldinho, colocar seu animal ali, pegar a água do seu aquário, aclimata ele, bota o termostatozinho, bota um filtrinho, deixa ele ali pelo menos os seus 2, 3 dias, pega outro balde, tudo novo, um outro termostato, um outro filtrinho, pega a água do seu aquário. Como aquele balde está com todos os seus parâmetros de água igual, que você tá um outro balde limpo ali, você vai pegar aqueles peixes e vai passar para um outro balde. Isso aí seria a forma mais fácil. O ideal seria você pegar ali, pelo menos fazer isso 3 vezes. Eu indico você pegar pelo menos 2 baldes em um aquário, e aí você vai deixar naquele aquário ali por mais um bom tempo. Eu deixaria pelo menos seus 15 dias, depois de você ter feito 3 dias num balde, passar para o segundo balde mais 3 dias, e você passar para o balde, para o aquário, né? O que a gente está evitando? Como a gente falou, os animais ali, a doença, né, os parasitas, eles vão estar aí. Tem algumas doenças, algumas bactérias que vão ficar mais tempo alojadas no animal. Então, quando você faz dessa forma, muitas das doenças vão cair ali no fundo e eles demoram alguns minutos, alguns dias para voltar a atacar os nossos peixes. Então, quando você remove o peixe daquele local e você coloca em outro, aquela doença toda, né, aquela grande quantidade de bactérias, protozoários, patógenos que estão ali, você já vai descartar. Então você vai estar agora no segundo meio, vai esperar ali a mesma coisa e depois vai passar para o aquarinho, que vai ficar ali pelo menos seus 15 dias. E ali sim você vai avaliar, vai ver como é que está o animal, vai ver se ele está bem, se ele está comendo,
Você vai olhar, ver se tem uma outra doença, um outro protozoário. Se você tiver que fazer adição de medicação, você vai fazer nesta quarentena, para aí sim, depois que o animal estiver bem, você traz ele para dentro do seu aquário. Então é isso, espero ter ajudado vocês, espero ter esclarecido a sua dúvida, Boca, esclarecido as dúvidas dos telespectadores. Agora, doutor, você esclareceu todas as minhas dúvidas. E espero também ter esclarecido de muitas dúvidas de muitos aquaristas que eu conversei e não estavam sabendo de como tratar e como prevenir. Então, é isso, galera. Agradeço mais uma vez ao Dr. Gabriel Firmo aqui, veio hoje aqui no nosso canal, tá? Como a gente sempre fala aqui, toda segunda, quarta e sexta, vocês estão vendo a minha cara feia. Então, galera, agradeço muito a vocês, peço desculpa o incômodo. Então é isso, segue por favor, manda mensagem, o que puder, dá aquela ajuda para o canal crescer, tá bom? Abração, galera, valeu, fui!